possa nos envolver e nos conduzir em todos os nossos pensamentos. Bom, o tema de hoje é mediunidade. E adquiriu consciência na face da Terra, já existia mediunidade. Os espíritos já se encontravam amparando a nós mesmos em estado primitivo para nos orientar, para nos acalentar, para que possamos fazer o nosso irmão também, trazer o nosso irmão também para a iluminação. Vamos lembrar, na Grécia Antiga, que todas as ações de guerra ou de reis que davam a transcendência da alma, procurando a imortalidade do espírito. Os judeus, na época hebreus, trazido nas escrituras sagradas, tem um ícone chamado Moisés, que também, por várias e várias vezes, aplicou fenômenos de mediunidade. Na Idade Média, médiuns tidos na época como feiticeiros foram caçados, assassinados, degolados, decapitados, queimados em praça pública. Não tão longe disso, nós temos também o Alto da Fé. O Alto da Fé aconteceu na Espanha, em Barcelona, aonde 300 livros espíritas foram queimados em praça pública para condenar o espiritismo, a mediunidade. Então, meus irmãos, a mediunidade, embora pensamos que é muito bonita, que queremos muito, que teríamos grande prazer em sermos portadores dessa faculdade, nem sempre nos traz bons sabores. Então, a primeira pergunta é: o que é mediunidade? No sentido literário da palavra, significa a qualidade da pessoa que, segundo o Espiritismo, tem capacidade para se comunicar com os espíritos, particularidade ou dom de médium. Vejam que está grifado segundo o Espiritismo, porque a palavra mediunidade foi trazida pelo nosso codificador Kardec, no século XIX. Até então, o que era tido como mediunidade era o portador dessa mediunidade, que seria o médium. E aí vem a pergunta: o que é ser médium? Do latim, médio tem o sentido de canal, intermediação, que se relaciona ao grego meso, que foi gerado por uma fonte indo-europeia, médium, que quer dizer entre. Então vejam bem, às vezes essa mediunidade, como já falamos anteriormente, nos traz alguns dissabores. Certos portadores de mediunidade acabam se perdendo no caminho, e ele acha que ele é o foco principal da doutrina espírita, quando na verdade os espíritos nos trazem que o médium, ele é esse intercâmbio, ele é médium, ele é um mediador, ele está ali no meio
ele é um servidor. A nossa música, agradeço muito. Obrigado, Edson. Como é o tarefeiro de Deus, né? Ele falando ali, a obra é de Deus e a tarefa é nossa, somos trabalhadores. O médium, ele tem as suas virtudes, ele tem o seu compromisso, mas ele é um trabalhador, ele não é o dono da fábrica. E isso precisa ficar bem claro para todo médium. Aí temos uma imagem que centraliza o que é ser médium. Os espíritos, o encarnado e o médium. Ele é uma ferramenta de Deus para que possa haver essa comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico. E aí temos a pergunta: o que é ser médium? Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam algum rudimento. Pode, pois, dizer que todos são mais ou menos médiuns. Todavia, usualmente, assim só qualificamos aqueles que têm a faculdade mediúnica bem caracterizada. Então, todos nós, aqui na sala, podemos ser médiuns. Temos algumas características mediúnicas, mas só é classificada essa mediunidade quando ela se torna ostensiva. Quando realmente ela é muito latente, ela está ali bem à frente das coisas. Nós vamos ver um pouco mais adiante. Isso que eu trouxe para vocês está no livro dos médiuns, capítulo 14, item 159. Continuando no que é ser médium, no livro O que é o Espiritismo, no capítulo 2, no item 79, os espíritos falam a Kardec que a faculdade mediúnica é uma propriedade do organismo e não depende das qualidades morais do médium. Ela se mostra desenvolvida tanto nos mais dignos quanto nos mais indignos. Então, ela é uma qualidade do organismo. Nascemos, temos essa característica dentro de nós, independente da nossa moralidade. Por isso, vemos alguns trabalhadores, irmãos, que se desvirtuaram e cometem, às vezes, erros do caminho. Eles tropeçam nas próprias pernas com aquelas características que foram implantadas para o seu desenvolvimento espiritual. Mas, às vezes, nós não entendemos dessa forma. E, como eu disse, chegamos à conclusão que nós somos o dono da fábrica. No livro dos médiuns, no capítulo 5, item 98, Kardec nos fala sobre a teoria do fenômeno dos transportes e das manifestações físicas. Na seguinte dissertação feita por um espírito, Erasto, eu gosto muito de Erasto, discípulo de São Paulo, vejam o que ele fala. Quem deseja obter fenômeno desta ordem precisa ter consigo médiuns a que chamarei sensitivos, isto é, dotados no mais alto grau
das faculdades mediúnicas de expansão e de penetrabilidade, porque o sistema nervoso, facilmente excitável de tais médiuns, lhe permite, por meio de certas vibrações, projetar abundantemente em torno de si o fluido animalizado que lhes é próprio. Então, como funciona esse contato mediúnico? O espírito se aproxima, o médium está em prece, ele consegue, através do sistema nervoso dele, que mais na frente nós vamos ver o que ativa esse sistema nervoso, ele vai expandir tanto o perispírito quanto o magnetismo animalizado dele, que é próprio dele, e aí ele consegue essa conexão com a espiritualidade. E como isso chega? Como esse trabalhador da casa, esse tarefeiro, ou que ele não seja um tarefeiro, que ele esteja no mundo, se ele ainda não se encontrou, seja lá em qual religião for, porque já vimos que a mediunidade está presente na maioria de nós. Como isso acontece? Ela acontece através da predisposição. O que é isso? Quando nós vamos reencarnar, dependendo do nosso estágio evolutivo, nos é permitido acompanhar o nosso processo reencarnatório. Então, nós vamos para o Ministério do Planejamento, depois temos o Ministério da Reencarnação, e lá vai ser produzido, moldado, um novo corpo no plano espiritual, como seria a nossa reencarnação, o nosso eu futuro. Ali nesse planejamento é que é embutido nessa predisposição o que é necessário para que possa ser desenvolvido a mediunidade. Nós sabemos que através da mediunidade, e também circula, no movimento espírita, que o médium, ele carrega muitas dívidas. Muita gente fala isso. Mas também há aqueles médiuns que estão aqui, não em missão, porque missão é coisa de espírito superior, mas em tarefa, em trabalho, para ajudar aquele outro irmão. E aí, para aqueles que se acham devedores, ele chega nessa parte do ministério e fala assim: olha só, eu quero eu quero ser o completão, tudão. Igual uma agência de carro, a gente entra para comprar um carro e a gente fala assim: não, eu quero um carro completo, ar-condicionado, isso. Só que a espiritualidade sábia, misericordiosa, fala assim: filho, vai devagar, não é por aí, isso é muito para você. Então fica com uma faculdade mediúnica ou outra faculdade mediúnica. Não é igual o Chico, que tinha várias, o Divaldo, A gente vai pegando umazinha ou outra ali e tá muito bom. E aí chegamos na glândula pineal. É a glândula pineal que tem essa característica do desenvolvimento da mediunidade. A glândula pineal, ou epífise, tem sido estudada desde o século XVII. Por incrível que pareça, foi um matemático que passou a estudar ela, também filósofo, René Descartes. Penso, logo existo. Foi aquela famosa frase dele, Ficou conhecido por essa frase. Ele estudava essa glândula. Ela possui uma forma de pinha,
ou de grão. É considerada pelas correntes religiosas e filosóficas como o terceiro olho, devido à sua semelhança estrutural com o órgão visual. Localiza-se na direção do centro de força coronário. Eu não sei se todos aqui estavam presentes. Na nossa outra apresentação, falamos do passe e falamos dos centros de força. O coronário é aquele que fica aqui nessa região. Então, esse terceiro olho, na cultura hindu, era aquele que ele conseguia ver o além, ele consegue ver essa espiritualidade. Então, tinha-se essa cultura. Na cultura egípcia vai ser o olho de Ra, que conseguia prever as coisas antecipadamente. De certa forma, estava ligado à mediunidade, da forma que eles entendiam mediunidade. A doutrina espírita vem desmistificar essas teorias e nos traz, através dos espíritos, a real informação. Os defensores desta capacidade transcendentais do órgão consideram-na como uma antena. A glândula pineal tem em sua constituição cristais de apatita. Segundo esta teoria, estes cristais vibrariam conforme as ondas eletromagnéticas. No ser humano, ela seria capaz de interagir com outras áreas do cérebro, como o córtex cerebral e o sistema nervoso central. Então, essa glândula pineal, a gente também, no movimento espírita, fala muito que o médium é uma esponja, que ele absorve as coisas. Na verdade, o médium é uma antena. Ele capta todos os sinais e ele transmite esses sinais. Então, aqui nós temos o córtex cerebral. Aqui nós temos a glândula pineal. Aqui não vamos confundir epífise, que André Luiz tanto fala em Missionários da Luz, Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade. Epífise é uma coisa e hipófise é outra coisa. Hipófise está aqui, é a glândula pituitária. Epífise é a glândula pineal. Ela é muito, muito, muito pequenininha e ela fica centralizada no nosso córtex cerebral. Aqui é o lobo frontal e ela fica aqui nessa direção. Então, realmente, ela está bem nessa direção, só que bem protegidinha aqui no cantinho, lá dentro. Vamos mudar? E aí nós falamos, então, o que tem a glândula pineal. Nós falamos em cristais de apatita. Os estudiosos nos dizem que a glândula pineal, ela é formada como se fosse uma areia. Ela é uma bolsa e dentro ela parece arenosa. E dentre esse tecido arenoso tem alguns cristais um pouquinho maior. E são esses cristais que é o que fazem todo esse mecanismo acontecer no plano físico. Essa imagem é uma imagem do microscópio eletrônico aumentado, e aqui nós vemos esses cristais. É um corte de uma glândula pineal, e aqui estão os cristais presentes. A teoria da existência de cristais na glândula pineal pretende explicar fenômenos paranormais como clarevidência, a telepatia e a mediunidade. Em Missionários da Luz, obra espírita psicografada por Chico, trazida por André Luiz, a pineal é descrita como a glândula da vida espiritual e mental
que caracteriza um órgão de elevada expressão no corpo etéreo, onde presidem os fenômenos nervosos da emotividade, comandando as forças no subconsciente sob a determinação direta da vontade. Aí fazemos também referência ao estudo passado, onde falamos dessa vontade dirigida. Ela não funciona sozinha. Nós precisamos exercitar, precisamos direcionar esses pensamentos. A casa, ela está fazendo estudo de missionários, começou agora no último dia 4, e vai ser um divisor de águas na vida de muita gente. É muito bom quando estivermos essa parte, aonde nós falamos a respeito dessa criação, desse planejamento, nós vamos ver os espíritos construtores responsáveis por essa construção desse novo corpo, aonde eles estão implantando essa glândula pineal. E André Luiz descreve isso muito bem específico, muito bem detalhado. Obrigado. Vamos mais uma. Apesar da vida após a morte não estar provada através do método científico, em artigo publicado na revista científica Neuroendocrinology Liter, em 2013, cientistas compararam o conhecimento médico recente, isso lá em 2013, com 12 obras psicografadas por Chico Xavier, atribuídas ao espírito André Luiz, e identificaram nelas diversas informações corretas, altamente complexas, sobre a fisiologia da glândula pineal e que só puderam ser confirmadas cientificamente cerca de 60 anos depois, após a sua publicação. Os cientistas ressaltaram que o fato de que o médium, no caso Chico, possuía baixa escolaridade e não era envolvido no campo da saúde, levanta questões profundas sobre as obras serem ou não fruto da influência espiritual. Lembramos que o Missionários é 1945. Em 2013, eles foram pesquisar e não conseguem entender como que Chico, em 45, descreveu tão perfeitamente, já que a medicina não tinha capacidade de, naquela época, avaliar. Tampouco ele era um estudioso. Ele era um excelente trabalhador. Mas, da nossa escola terrena, ele não era um doutor. Vai acontecer comigo dos médicos e com a gente, em breve. Também. Bom, e quem estuda tudo isso e que nos traz? Vamos mais uma? Apresento-lhes Dr. Sérgio Felipe, mais um, de Oliveira. É esse senhor, que por acaso é espírita. Ele revolucionou a medicina através do estudo da glândula pineal. Vamos mais uma? O Dr. Sérgio Felipe, ele é psiquiatra brasileiro, ele é neurocientista, é mestre em ciências pela Universidade de São Paulo, diretor clínico do Instituto Pineal Mind e é diretor-presidente da AMESP, a Associação Médico Espírita de São Paulo. É um dos maiores pesquisadores na área de psicobiofísica da USP
e vem ganhando destaque nos meios de comunicação com suas pesquisas acerca do papel da glândula pineal em fenômenos ligados à mediunidade. Ele defende, em pesquisas, que a glândula pineal seria o órgão sensor que capta as informações por ondas eletromagnéticas, devido às propriedades dos cristais de apatita, que as converteriam em estímulos neuroquímicos de forma análoga à antena de um aparelho para sinais eletrônicos. Bom, nós sabemos na eletrônica que existem condutores universais, não é? O ouro é um excelente condutor, o cobre é um excelente condutor, né? Para a espiritualidade, os cristais de apatita são excelentes condutores. Bom, e como o médium vive com isso tudo? Qual a relação do médium contendo essa faculdade mediúnica com a espiritualidade? As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos atraem para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos impelem para o mal, e lhes é um gozo nos ver sucumbir e assemelhar-nos a eles. Eu costumo dar muito esse exemplo, que às vezes temos amigos que procuram um bar, ou que estejamos em uma festa do trabalho, e tem sempre aquele grupo que gosta de beber, e que vai para o cantinho e vamos beber. Vocês podem reparar que eles nunca estão sozinhos, eles sempre querem chamar mais um. Assim é o criminoso. O criminoso também não age sozinho, ele quer sempre uma parceria. Assim são os maus espíritos, eles não querem andar sós. Eles então, a todo instante, tentam nos atrair, nos enlaçar, para que sejamos cúmplices, e aí nós acabamos nos comprometendo. Vamos lembrar de quantos fracassos nós lemos em Os Mensageiros, a última obra estudada pela casa. Bom, Livro dos Espíritos, questão 459. Influi os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta dos espíritos: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. É isso. A todo instante temos bons espíritos nos orientando e maus espíritos nos influenciando. Eu não sei se vocês notaram na palavra, bons espíritos nos orientando. Os bons espíritos respeitam o nosso livre-arbítrio. Os maus espíritos nos influenciam o tempo todo. Então, quando vem um pensamento na nossa cabeça e você não sabe se é o bom ou se é o ignorante, se esse pensamento persistir muitas vezes, tenha certeza que é o ignorante. Porque o bom, ele orienta. Você escuta se quiser. Vamos mais uma. O médium experimenta as sensações do estado em que se encontra o espírito, que dele se aproxima. Quando ditoso, o espírito é tranquilo e leve, refletido. Quando infeliz, é agitado e febril. E essa agitação se transmite naturalmente ao sistema nervoso do médium. Aqueles médiuns, trabalhadores de reunião mediúnica, às vezes uma semana antes, não é, Beatriz? Já sentem a presença dos espíritos.
influenciam de tal forma, aparecem, zombam. Jussara também no nosso último estudo mencionou isso. Então, meus irmãos, ser médium não são flores. Há muita responsabilidade, há muito trabalho e é preciso, acima de tudo, muita disciplina. Vamos lembrar de Emmanuel: disciplina, disciplina, disciplina. Isso que nós trouxemos está no Livro dos Médiuns, no capítulo 24, item 268. E já que precisamos de disciplina, o que precisamos fazer? Educação mediúnica. A mediunidade precisa ser refinada com estudos e orientação, sendo ela dividida em 3 partes. Assistência espiritual. Antes de estudar a mediunidade, a pessoa precisa de harmonia. No centro, na casa espírita, ela receberá paz, ouvirá trechos do Evangelho segundo o Espiritismo e participará das palestras públicas. Então, o primeiro passo é nós procurarmos uma religião, um templo religioso, ou, para nós, a casa espírita, que fala realmente de mediunidade. As demais religiões não se aprofundam, nessa literatura. Depois temos os princípios fundamentais. Nesse estágio, ela entende o que é o Espiritismo por meio dos ensinamentos trazidos pelas obras de Kardec, que é o Pentateuco, as obras básicas. O Céu e o Inferno, Livro dos Espíritos, o Evangelho, a Gênesis, não vamos esquecer da Gênesis. E, principalmente, o Livro dos Médiuns, já que estamos falando de mediunidade. A terceira, eu tomei a liberdade de trocar, porque educação nem sempre fazemos com amor. Educação é um ato de aprendizagem. A gente aprende, mas a gente às vezes não interioriza. Nós memorizamos, vamos lá, realizamos uma prova e depois aquilo some. Agora, a evangelização, essa mudança interna, através do amor, através da dedicação, isso sim faz a diferença. A evangelização do médium, tendo como base o Livro dos Médiuns, os aprendizes entendem quais são os tipos de mediunidade. Com elas se manifestam e quais cuidados devem ser tomados. Dentre eles, o combate às falhas do ser humano, como vaidade, orgulho, egoísmo. O Espiritismo prega que as imperfeições da personalidade atraem espíritos com a mesma vibração. Aí nós temos alguns tipos de mediunidade. Médium de efeitos físicos. Os médiuns de efeito físico são particularmente aptos a produzir fenômenos materiais dos corpos inertes, os ruídos e, sobretudo, as aparições. Temos médiuns sensitivos ou impressionáveis. Chamam-se assim as pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por uma impressão vaga, por uma espécie de leve roçadura sobre todos os seus membros. Sensação que elas não podem explicar. É de tal sutileza que aquele que a possui reconhece pela impressão que experimenta não só a natureza boa ou má do espírito que lhe está ao lado, mas até a sua
individualidade, como o cego reconhece a aproximação de tal ou tal pessoa. Temos o médium audiente. Este ouve a voz dos espíritos e algumas vezes uma voz interior, que se faz ouvir no foro íntimo. De outras vezes é uma voz exterior clara e distinta, qual a de uma pessoa viva. Os médiuns audientes podem assim travar conversações com os espíritos. Temos os médiuns falantes ou psicofônicos, que é o médium que geralmente se exprime sem ter consciência do que diz e muitas vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, aos seus conhecimentos e até fora do alcance de sua inteligência, embora se ache perfeitamente acordado em estado normal, raramente guarda lembrança do que diz. Vamos para o próximo. Médiuns videntes. Os médiuns videntes são dotados da faculdade de ver os espíritos. O médium vidente julga ver com os olhos, como os que são dotados de dupla vista, mas na realidade é a alma quem vê, e por isso é que eles tanto veem com os olhos fechados como com os olhos abertos, né? Então às vezes a gente se assusta com o que está vendo. Novamente vamos falar que nem tudo são flores. E da mesma maneira que enxergamos coisas sublimes trazidas pela espiritualidade, também vemos muita desgraça, vemos muitos sofredores, muitos mutilados. Então não é uma imagem boa de se guardar. Vamos para a próxima. Médiuns curadores. Este gênero de mediunidade consiste principalmente no dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque, pelo olhar ou mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Isso tudo está no Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 14. Nós vamos pular aqui a perda ou suspensão da mediunidade, porque senão a gente não vai ter tempo. Vamos só numa partezinha. Não, depois. Calma aí. As pessoas. É aí mesmo. As pessoas que desejam muito escrever como médiuns e que não conseguem, poderão concluir daí alguma coisa contra si mesmas no tocante à benevolência dos espíritos para com elas? Resposta: não, pois pode dar-se que Deus lhe haja negado essa faculdade, como negado tenha o dom da poesia ou da música. Porém, se não forem objeto desse favor, podem ter sido de outros. Às vezes, isso não acontece no Atmos, com certeza, mas em muitas casas espíritas, existe aquela inveja. Fulano é médium de cura. Fulano é médium visual, ele é vidente. Poxa, como eu queria ser vidente, como eu queria ser médium de cura. Mas devemos lembrar que temos em nós outras qualidades e que devemos ser gratos por essa qualidade. Há trabalho para todos. Acaba às vezes num ponto que o médium de cura está trabalhando na cantina, porque não tem trabalhador na cantina, porque quem poderia trabalhar na cantina quer ser médium.
Só que ele não veio com essa predisposição. Tem a água, mas ele não quer servir a água. Para ele não tem o status de ser médium. E o que nós trouxemos essa noite é para aguçar esse pensamento de que cada um tem a sua função e que não é necessário você ter vindo com essas faculdades para você ser um trabalhador de Deus. Vamos continuar? Como pode, olha a pergunta, como pode um homem aperfeiçoar-se mediante o ensino dos espíritos quando não tem, nem por si mesmo, nem com o auxílio de outros médiuns, os meios de receber de modo direto esse ensinamento? Porque isso pode ser uma muleta, uma desculpa, né? Poxa, eu não sou médium, eu não estou vendo, eu não estou sendo amparado. Para fulano é muito fácil agir assim, ser assim, porque ele é médium, ele está acompanhado o tempo todo. Se esquece que todos nós estamos acompanhados o tempo todo. Mas olha a resposta que os espíritos, essa foi a resposta que nós encarnados falamos, mas olha a resposta dos espíritos. Não tem ele os livros, como tem o cristão o evangelho, para praticar a moral de Jesus. Não é preciso que o cristão tenha ouvido as palavras ao lhe saírem da boca. Então, para a gente fazer o bem, para a gente trabalhar, para a gente tarefar, nós não precisamos ouvir do Espírito. O Espírito fez a parte dele, ele trouxe o livro, está ali a literatura. É só você buscar através daquele que tem a faculdade mediúnica e que escreveu, para não desamparar. Então, em nenhum momento, quem não tem faculdade mediúnica não está desamparado. Ele está sempre envolvido pela espiritualidade. E quais são os requisitos para ser um bom médium? Segundo os espíritos, um bom médium não é aquele que recebe muitas comunicações, e sim aquele que serve de intérprete para bons espíritos. Isso aí é profundo, porque a partir do momento que você é médium, aí você faz, o desenvolvimento mediúnico, aí você faz o estudo mediúnico, aí você chega lá e você quer psicografar, eu vou psicografar, eu vou psicografar, eu vou psicografar. E aí você dá vários atendimentos, várias passividades, vários atendimentos. Aí você fala, pô, eu sou o cara. Eu hoje recebi aqui, auxiliei 10 espíritos. 10 espíritos inferiores. Às vezes, aquele outro médium ali, ele deu passividade para um espírito mentor, um superior. Então, não é a quantidade de serviço que te transforma ou que diz que você é bom ou não, e sim a sua elevação moral, porque com a sua elevação moral, o espírito superior se aproxima de você, e aí ele traz a comunicação. Não que o espírito sofredor não seja digno e não tenha o direito de se comunicar. Tá? Me perdoem nessa frase anterior. Eles precisam ser auxiliados. Então, simplesmente, o que nós queríamos dizer era só da quantidade, não é a quantidade que faz você ser melhor ou não. Tá bom? É a prestação do serviço com qualidade, seja ele um espírito inferior ou um espírito superior, tá? Me perdoe. A primeira necessidade de um médium é, portanto, evangelizar a si mesmo.
antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois de outro modo poderá esbarrar com o fantasma do personalismo e, deste modo, prejudicar o cumprimento de sua missão. Isso tudo estava no Livro dos Médiuns, no capítulo 20, no item 227. Reparem que todo esse estudo foi trazido através do Livro dos Médiuns, codificado por Kardec e publicado sob sua supervisão. E para quem não tem essa faculdade, isso está descontraído num tom de brincadeira, mas não é brincadeira, meus amigos. Temos trabalhos para todos. Médium de efeitos físicos. Entre em uma casa de caridade, pegue uma vassoura e a movimente até fazer desaparecer a sujeira. Médium de efeito físico, pegue aqui no salão as cadeiras que ficam ali, depois que a Vandinha faz a limpeza e organize nos nossos estudos, vamos fazer o nosso circo. Médiuns de efeitos físicos. Médium de cura, faça uma receita, pão, chá, sopa, almoço, jantar, e dê ao faminto, e assim, instantaneamente, poderá curar um dos maiores males do ser, que é a fome. Nesse médium de cura e fazer essa receita, lembramos da nossa sexta. Como é importante ajudar essas famílias assistidas. 3. Médium de vidência. Olhe nos olhos do irmão, veja o Cristo nele, auxilie e jamais o julgue. Quantas vezes estamos na rua, a gente olha, vê um idoso querendo atravessar, por que não ajudar? Só basta termos olhos de ver. Estamos no carro parado e aí a pessoa quer atravessar, por que não parar? Tantos exemplos. 4. Médium audiente. Doe seus ouvidos e escute o próximo com empatia e sem preconceitos. Não é dar conselhos, é só ouvir. Às vezes as pessoas só precisam ser ouvidas. E isso aí é um bom método para auxiliar. Médium audiente. 5. Médium de psicografia. Vá em suas redes sociais e escreva mensagens edificantes, otimistas e de amor. Não estou dizendo que é para a gente entrar no WhatsApp e mandar aquelas mensagens de manhã, porque aquelas mensagens, às vezes, em vez de ajudar, podem prejudicar, porque a pessoa, às vezes, está atarefada e aquilo vai chegando de várias e várias pessoas e enche a tua caixa ali. Mas coloque nas suas redes sociais, o Instagram, o Facebook, uma mensagem bonita. Quem passar por lá vai ver a sua mensagem. E você também está colaborando com a psicosfera do planeta, porque você está tendo bons pensamentos. 6. Médium sensitivo. Sinta a necessidade do irmão mais próximo e então, com muito respeito, supre-as. Como é bom receber uma abraço. Como é bom quando estamos para baixo, ter aquele amigo, poxa, está tudo bem, você está legal e tal, e conversar, e identificar e te abraçar. Eu conheço a Casa Aspas há muitos anos. E o que me trouxe para a Casa Aspas é justamente esse acolhimento, esse abraço que recebemos. Isso é muito importante. 7. Médium passista. Comece a enviar boas vibrações através de preces aos necessitados e a todos aqueles que te perseguem.
como me levar, eu já não aguento mais, são muitas dores. Eu não sirvo mais para nada. E aí todo mundo falou para ele, você não consegue pensar? Então faça uma prece por um necessitado. Vamos ser médico pacífico. Vamos fazer esse trabalho de pensar, de fazer uma prece, de agradecer, principalmente, por tudo que temos. Mas agradeço a todos vocês. E vocês com Venir